14 de novembro de 2022, Lacerdópolis, Santa Catarina. Cláudia Rockler havia decidido terminar com o casamento e com a vida do marido. O motivo seria as mais de 2 décadas de relação estável, tóxica e abusiva. Mas essa é uma razão plausível para um assassinato premeditado? E será mesmo que o casal vivia assim tão às turras? Ou Cláudia seria, na verdade, uma mulher fria que olhava para o dinheiro da família? Confira a conversa que tive com o advogado dos filhos de Vladimir, que traz uma nova versão da esposa e também do crime. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal, que é tão interessante de ser feito por você. A graça é fazer porque você está aí. Você não teria graça nenhuma. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Aí você venha comigo até o final nessa entrevista que eu vou ter agora aqui com o doutor. A gente estava conversando um pouco antes. A vida dele é ainda mais interessante que o trabalho dele. A história dele. Um dia eu trago aqui. A gente estava conversando um pouco antes sobre a biografia. Doutor Álvaro, prazer. Muito obrigado por estar aqui no canal. Muito obrigado por podermos conversar sobre esse caso que movimenta tantas emoções de tantos lados, de todas as pessoas. Fiquei muito lisonjeado do seu contato para a gente conversar, para trazer também. Eu sempre acho que o canal ele pode abrir a possibilidade de termos todas as visões, para que as pessoas possam ter, de fato, toda uma história contada pela sua realidade. O senhor é advogado eu chamo de acusação via família. É perito assistente. Assistente de acusação, é isso? Isso mesmo, assistente de acusação, né? A família contrata, me dá poderes para que eu possa representá-los em favor da vítima. Entendi. Né? Então eu me habilito como assistente de acusação, o promotor recebe aquilo, concorda, e aí eu começo a atuar também como acusação dentro dos autos, no caso aí da Cláudia. Né? Como que esse caso entrou no seu trabalho? Como é que você chegou até ele? Eu estava no escritório, que eu tenho um escritório em 2 cidades, né, de Santa Catarina. E eu tive um cliente, muitos anos atrás, e quando eu vi essa polêmica e tal, eu fiquei curioso. Nisso, eu recebo um WhatsApp desse cliente, que por um acaso é um parente distante da família, né? E aí, em contato, ouvi o caso e tal, e a família, por bem, decidiu, né, ter um reforço, vamos chamar assim. Nós temos um promotor muito bom atuando no caso, né? O Dr. Douglas é um promotor competente, mas é interessante o assistente de acusação, e aqui eu abro um parênteses, e se as famílias que têm suas vítimas contratassem um advogado para auxiliar o promotor público, seria ótimo, porque o promotor público ele não tem só aquele processo, ele tem N processos. Então, ele não pode investigar, ele não pode procurar, ele só recebe. Então, o assistente de acusação tem esse papel fundamental de trazer à luz a verdade, né, aos olhos da vítima. Né? É a voz da vítima nos autos. Eu tenho o privilégio de ter aqui no canal a doutora Solange Beretta, que é uma promotora aposentada por São Paulo e que mora em Santa Catarina, inclusive. E ela participa muito no canal analisando julgamentos. Ela foi promotora aqui de São Paulo durante não sei quantos anos, e ela fala isso, como promotora, ela diz, como é bom quando uma família tem um advogado como assistente de acusação, porque ele vai olhar ainda mais a fundo os prazos, as coisas todas que estão entrando, tá no dia a dia do crime, traz elementos novos para o promotor. Ela fala isso da importância de as famílias das vítimas terem alguém cuidando por elas nessa parte jurídica, além do promotor. Então, sim, a confirmação. Beto, como eu falei, o promotor ele não tem só aquele processo. Né? E o trabalho do assistente de acusação, ele faz um papel que ele colhe provas, ele vai atrás de detalhes importantes, ele analisa de uma forma mais particular o processo, né? Para que ele possa ficar mais claro. E leva para o Ministério Público isso,
para que ele possa analisar e ver realmente o que está acontecendo, porque devido ao seu volume de trabalho, ele não pode se ater a detalhes, não é culpa dele, é o volume de trabalho. E o assistente de acusação é a melhor coisa do mundo quando as famílias contratam, porque aí sim pode-se ver o processo de cabo a rabo, detalhe por detalhe, provas que não foram incluídas, aquelas que não foram analisadas de uma forma detalhada. Isso é muito importante. Né? Isso aí dá um alívio, dá uma sensação maior de segurança ao promotor de justiça. Claro. Né? Isso aí é ótimo. Esse é o meu papel no caso desse processo. E nesse caso, desse crime, como que é o crime aos olhos da família, aos seus olhos? O que aconteceu naquele novembro de 2022? O que ocorreu ali... Não. Detalhe, nós temos já a confissão. Sim. É o primeiro passo. Nós temos a confissão, não vou chamar ela de espontânea, porque precisou haver toda uma pressão, toda uma investigação, toda uma cobrança para que se houvesse uma confissão. Então, já digo que não foi espontânea, né? E que pela família, a família obviamente ficou chocada, porque todos que conhecem a convivência ali, não só a família, vizinhos e tal, nunca suspeitariam, né? Isso já ficou bem claro em todos os cantos, que iria acontecer uma coisa daquela forma. O que aconteceu, baseado no comportamento do casal. É isso que eu estou mais no local, vou no local, converso com populares da região onde vai ser o julgamento, se chocaram, ficaram chocados por ter ocorrido. Para eles é inexplicável o que ocorreu. Imagine para a família, né? Que volta e meia estava lá, os filhos não estavam sempre, mas iam visitar. Era uma convivência harmoniosa. E, de repente, aconteceu esse fato, né? Era uma convivência harmoniosa? O Valdemir, ele era uma pessoa harmoniosa com os seus e com as pessoas? Ele era uma pessoa... Olha, como eu posso... eu trabalho assim. Quando acontece um crime, seja onde for, tem gente que diz que eu perco tempo. Eu não acho. Eu vou no local, eu converso com pessoas do local, eu vejo o local do crime, eu vou realmente a fundo em todos os detalhes que possam ocorrer ali. Então, baseado em todas as pessoas que eu conversei, que obviamente algumas virão, porque eu posso juntar testemunhas, até vai ter um prazo para o júri, ela não precisa ser essencialmente as que já foram ouvidas. Então eu vou levá-las para depor no júri. Elas são uníssonas, no sentido de que realmente era um casal harmonioso. Era um casal harmonioso, inclusive faziam cultos, pregavam cultos na vizinhança. Então, tem até uma entrevista na Record que tem um velhinho que chora copiosamente, porque ele fala, eu não entendo o que aconteceu. Era um casal que, meu Deus do céu, era uma alegria só. E aí, quer dizer, isso choca, né? Sim, entendo até por onde os caminhos que eu vou traçar aqui. Eu sempre digo que uma pessoa... Isso eu aprendi com o Dr. Guido Palomba. Uma pessoa que mata, ela pode ter todas as justificativas do mundo para ela, mas ela passou a cancela da vida. E está em você, de alguma maneira, a atrocidade do assassinato. Então, é um crime, tem que ser punido e está tudo certo. Mas a gente sempre trabalha bastante aqui o comportamento para que as pessoas, inclusive, se percebam, às vezes, vivendo aquilo que o outro passou. E possam, inclusive, evitar se tornar ou a vítima ou o autor. No caso da Cláudia, eu entrevistei ela confessa, inclusive, para mim no dia lá da entrevista e tudo mais, mas ela traz vários relatos, quase como algo que trouxesse para ela a cama para um caminho que ela não teria outro a não ser aquele. Eu nunca concordarei com isso. Eu acho que matar foi uma decisão que você tomou. Você tinha 80 novos caminhos. Mas ela traz, de fato, elementos com relação ao Valdemir que é assustador. Por quê? As relações abusivas, elas nunca são da porta da casa para fora. Elas são da porta da casa para dentro. Como que a família desenha os filhos e a ex-mulher falam dele? Eu entrevistei 2 filhos e a ex-mulher, mas como que eles relatam? Porque já era uma coisa estranha. Ele tinha 2 famílias, ele tinha... Como que eles relatam como era o Valdemir? O Valdemir, vamos, no bom sentido, é uma pessoa bronca. É um colono, né? Trabalhador, caminhoneiro,
tinha sua ex-esposa que o ajudava também nesse serviço, e depois conheceu a Cláudia. É público e notório que eles mantiveram um relacionamento extraconjugal durante 9 anos, né? Sim. E o que acontece nessa situação? Para os familiares, para pessoas que viviam, era uma casa que sempre tinha gente. Principalmente um casal, inclusive, que depois, né, foi aos autos e falou sobre isso. Estava sempre dentro da casa. Por mais que houvesse o maior disfarce do mundo em relação ao comportamento de algo estranho, de brigas, de sofrimento, com certeza, essas pessoas que frequentavam diariamente relatariam alguma coisa. O que a defesa trouxe fatos isolados, que pode acontecer realmente, não estou negando, pode acontecer uma briga, pode acontecer um exagero até nessa briga. Mas o desenho que foi feito, né, o desenho que foi feito da vítima, eu, particularmente, baseado no que nós temos nos autos, né, existe aquela máxima, fora dos autos, fora do mundo. Sim. Esse traço, ele não condiz, e digo até mais, ele não é verdadeiro, né? Porque nós teríamos todo um contexto de pessoas que frequentavam o local, de que faziam culto no local e tal, relatariam algo de estranho, né? Você entrevistou algumas pessoas que falam, né, que era amiga, mas não eram amigos de estar lá, vendo o dia a dia. São relatos isolados, né? Essa máxima que fala assim da escalada da morte, segundo Sigmund Freud, ela tem uma vertente onde há uma continuação, um sofrimento contínuo. Não estou dizendo que não houve briga entre o casal, inclusive quando eram amantes, porque era uma oportunidade. Se eu tenho um homem abusivo, segundo aos olhos da acusação, se eu tenho um homem abusivo convivendo não, me namorando, eu tenho tempo suficiente para me livrar daquilo. É um pouquinho fora da realidade você manter um relacionamento por 9 anos, extraconjugal, e depois efetivar essa união, propriamente dita. Né? Então, é complicado falar, eu sofri 20 e poucos anos. Doutor, então sofreu os primeiros 9 anos. Mas, mais ou menos, doutor, aí eu vou ter que discordar do senhor. No seguinte sentido, eu não estou falando da Cláudia, eu estou falando de relações abusivas. Até mesmo a Gal Costa, uma estrela, uma diva da MPB, a gente não imaginava o que ela estava passando há 30 anos. Eu entrevisto muitos psiquiatras, psicólogos e vítimas de relações abusivas. A relação abusiva, ela é abusiva porque quem abusa consegue fechar essa pessoa num sequestro emocional absurdo. Então, tem gente que pode viver 80 anos numa relação abusiva. Sair de uma relação abusiva, quando você está dentro dela, não existe essa porta. A pessoa não sabe nem que ela pode. Demora-se muito tempo. Então, assim, eu tenho que discordar porque isso daí bate... Ela ficou 9 anos porque ela quis. Não estou dizendo que sim nem que não. Numa relação abusiva, muitas vezes não. Numa relação abusiva, as pessoas ficam... Elas não têm mais o querer. Elas não sabem nem que elas podem escolher. Isso aí é uma questão mais da análise do comportamento humano. Não dá para eu falar, realmente, ela ficou 9 anos, porque tem que trazer isso para um panorama geral também. Agora, dentro dessas relações que o senhor está me trazendo, uma coisa é você discutir, outra coisa é você brigar, outra coisa é você bater, outra coisa é você ter violência. O Valdemir era uma pessoa violenta? Olha, segundo informações, eu estou falando de uma forma geral, se houve algum tipo de agressão, inclusive está um BO de 2019, se eu não me engano, ou antes, houve, segundo o que está no BO, que o BO é uma peça unilateral, houve uma agressão, né? Mas é uma peça unilateral. É que nós temos que observar, eu só posso olhar à luz do que está nos autos. Eu não posso aqui devagar, olha, isso aconteceu, então eu vou concluir que ela era abusada de uma forma contínua. Eu tenho que ter elementos, claro, e é o que eu tenho, de elementos de dizer que realmente houve brigas, realmente pode ter acontecido um tapa? Pode. Mas o que nós vimos no final? Um homicídio. Como você mesmo colocou, ultrapassou o limite. A relação abusiva, né? A relação abusiva, essa prisão psicológica, ela foi rompida por 1 ou 2 vezes quando ela saiu de casa e retornou.
e retornou. Ela teve todo o aparato de não só de amigos e tal que relatam isso, de que ela poderia ter saído, e como saiu uma vez ou duas, mas resolveu retornar. Por quê? Porque eles eram cúmplices em tudo, como amor, como marido, como namorados, chegaram a cometer, isso também é público, crime juntos. Então havia toda uma ligação, né? Não só sentimental, de negócios. Então, eu vir agora, com todo respeito aos argumentos da defesa, vir agora dizer que esse relacionamento abusivo contínuo, segundo eles, que era uma coisa assim, uma prisão psicológica onde ela não podia escapar de jeito nenhum, chegar ao ponto de dizer, não, eu vou acabar com isso, e cometer o crime da forma que cometeu, porque isso tudo é um quebra-cabeça. Até a forma de como foi cometido o crime nos traz à luz certos detalhes. Ela relata detalhes no primeiro depoimento dela. Mudou um pouco depois. A gente vai entrar nisso aí. Mas só três oportunidades. Você vai entrar exatamente agora no crime, mas eu só preciso trazer à luz também de um contexto geral. O abuso, as relações abusivas, a pessoa volta porque é como um drogado. Ele se vicia também. Então, dentro da relação abusiva, ele não sabe mais viver sozinho, porque o abusador tirou dele todos os elementos de uma vida única. É um vício. Então volta porque é um vício. É como um alcoólatra que não pode ter a garrafa de vinho perto, ou o drogado que não pode ter o acesso à droga. Por isso que volta. Não é porque volta, porque tirei férias, estou ótimo, vou voltar lá para aquele inferno. Volta porque é um teor psicológico muito mais pesado. Então, eu preciso sempre deixar, porque o canal é muito visto por pessoas, inclusive, que vivem relações abusivas. E eu sempre tenho que trazer também à luz. Eu entendo, o Valdemir é a vítima da morte dele. Mas, numa relação abusiva, ele seria o autor do abuso, que seria, segundo a Cláudia, segundo um boletim de ocorrência. Para ser feito primeiro, a pessoa apanha muito antes. Não é na primeira porrada que a pessoa vai fazer boletim de ocorrência. São muitas porradas. Então, e depois ela não faz mais, porque hoje no Brasil é um absurdo, porque o cara faz boletim de ocorrência, a medida protetiva não serve para nada. É conhecido isso, os números mostram que a mulher, quando consegue a medida protetiva e consegue o boletim de ocorrência, ela morre depois. Aí cria-se o feminicídio porque o cara fica bravo, por que você acha que pode falar mal de mim na polícia? Então, aí eu nem vou entrar nisso, porque isso é uma discussão da sociedade, mas é que eu digo só porque como a gente pega que a Cláudia se diz uma vítima de abuso, joga para um contexto geral, fica muito grande, essa lupa fica gigante. Então, só para a gente colocar aqui. No caso do crime, o que você estava começando a me trazer que tem elementos do crime que mostram o quê? Que foi um crime premeditado, desejado? Qual teria sido a motivação? O que eu encontro nos autos é uma premeditação, né? De toda uma situação que foi montada, porque os detalhes dos depoimentos, até das testemunhas de acusação, nos traz o quê? Que é apenas achismo. Eu senti que havia um clima ruim, eu senti que poderia acontecer uma desgraça. Infelizmente, num processo, a gente não pode achar, a gente não pode dizer eu senti. Para entender o que está nos autos, é que a Cláudia achava que poderia acontecer alguma coisa, é isso? Sim, e as testemunhas também. Vai acontecer com ela, ela vai morrer. Eu vou morrer, não, é isso? Não, ela não, as testemunhas acharam, as testemunhas de acusação, no caso, as amigas, né, achavam que ela testemunhas de defesa. Sofrer. Não, de acusação. Testemunhas amigas da Cláudia. Então, não é de defesa dela? De defesa dela, no caso, porque eu sou assistente de acusação, está correto. Exato. Então, essas pessoas trouxeram apenas achismo. Nós precisamos de algo mais sólido. Eu esperava até que fosse juntado aos autos elementos mais contundentes para, pelo menos, dizer assim, não, essa mulher sofreu realmente. Essa história toda é totalmente verdadeira. Ela não pode ser empate, porque você tomar uma iniciativa baseada na escalada da morte, né, de ceifar a vida de alguém, para você atenuar isso, teria que ter algo muito contundente, né? É que essa versão dos relacionamentos abusivos, né? Eu acompanhei a questão ali
do sofrimento da Gal, e de muitas outras. Não sei se tu lembra, Dorinha Duval também, que matou o Sim, a marido. Dona Duval matou o marido mais novo que ainda destruía ela também. Isso aí. Ali, eu achei injusta, por exemplo, a condenação da Dorinha, porque os elementos eram contundentes, as provas eram contundentes de que, mas naquela época era uma coisa incrível. Apesar de todos os elementos de que ela agiu, baseado em todo o seu sofrimento, em todas as agressões, ela foi condenada. Imagina uma mulher matar um homem, isso não pode. Isso era um contexto. Daquela época, e inclusive Meu Deus. você tinha Angela Diniz, que tinha sido morta pelo Doc Street anos antes, 2, 3 anos antes, e tinha sido praticamente inocentado. Daí tem toda aquela primavera feminista fantástica que faz ele ser rejulgado, e ele é condenado de fato. Isso. Então, nós precisamos de ter, né, isso é papel da defesa da Cláudia, trazer esses elementos de uma forma clara e contundente, senão vira apenas um discurso. É isso, porque quem está fora, quem não está enxergando os autos com seus detalhes, com as provas altamente detalhadas, ela não consegue visualizar isso, né? Aqui nós estamos procurando a justiça. Se a Cláudia, se houvesse algum elemento dentro dos autos que trouxesse essa convicção, ou de pelo menos achar, não, realmente esse motivo, apesar de matar alguém, não justifica, mas isso aqui realmente pode ter levado a um desequilíbrio, a um surto, ou uma situação onde ela perdeu toda a noção. Se nós tivéssemos isso, com certeza teria que responder também, mas talvez de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, ao processo. Existe a síndrome da mulher espancada. Isso, que é real, e a síndrome da mulher espancada é a mulher que mata o seu abusador no momento de fragilidade dele. Ela nunca vai matar ele no momento que está sendo abusada, no momento que está sendo violentada, no momento que está sendo ridicularizada. Vai matar quando está dormindo, vai matar quando está tomando banho, vai matar no momento de fragilidade do seu algoz. Chama-se síndrome da mulher espancada, né? Se eu não me engano, é exatamente essa síndrome. A Cláudia não poderia estar vivendo essa síndrome. Sei que você não tem que me responder isso, mas é só dentro dos parâmetros do que pode ser levantado como argumentação. Isso. Eu observo o que está nos autos. Eu observo o que está nos autos e as provas que a própria defesa traz, né? E até o momento não me trouxe, eu como assistente de acusação, não me trouxe nada que eu possa, pelo menos, dizer assim, não, existe uma ponta aí onde poderia ensejar o que aconteceu. Mas, por exemplo, ela casou por 40 dias antes do assassinato. Ele falou, não, porque eles tinham negócios e tinham que, por causa da receita, porque eles tinham sofrido aquela prisão, né? Esse negócio todo. Então, toda aquela situação ali seria um grande teatro de, vamos casar, estamos felizes e tal. Até as fotos que eu juntei nos autos, levei para o Ministério, até as fotos, por mais que queira se disfarçar, tudo que está dentro dos autos não me traz o mínimo de elemento onde haja todo este sofrimento. É isso que a gente tem que observar. O discurso existe. Se ela sofreu isso tudo, a defesa tem o papel de trazer aos autos isso, porque o Ministério Público, e no caso eu como assistente de acusação, não temos obrigação de condenar ninguém. Que inclusive o papel da acusação é o quê? O promotor é o fiscal da lei. Ele não é mais aquele promotor antigo, né? Ele não é mais aquele promotor antigo. Então, se houvesse pelo menos esses elementos, ou o mínimo deles, mas não, tudo leva a crer que a história não é exatamente essa que está sendo contada, essa que foi divulgada. As testemunhas que eles levaram não podem ser levadas como provas? As amigas que dizem que viram, que ouviram, que conversaram, não? Mas são conversas isoladas, né? São conversas isoladas. Presenciar de forma onde eu posso dizer, não, esse camarada aqui, ele era abusivo, ele maltratava ela sempre e tal. Mas a Cláudia, segundo os autos, a Cláudia tinha uma liberdade total. A Cláudia dava aula, a Cláudia se formou, a Cláudia ia aos eventos, né? Existem pontos isolados, como o caso ali do restaurante da pizza. O que é o restaurante da pizza? Isso eu não sei qual que é. Da pizza onde ela teria saído com as amigas quando ainda era companheira dela, não era casado com ela, e ele ligou para saber onde ela estava, e aí ele foi para ver e tal, né? Isso nós vemos até hoje com esses namoradinhos, né?
Isso até hoje a gente vê é um Não, absurdo, né? sim, não, esses filmes é ridículo, mas é que eu digo É dentro de ridículo. um. Tem Então, pessoas que batem mais ou não. mas se eu, juntando essas pecinhas, falar que é um relacionamento abusivo, juntando essas pecinhas, tentar arrumar uma justificativa para matar alguém, aí nós estamos perdidos. Aí Não, nós vamos lógico. entrar. Aquilo que eu falei, nem o feminicídio, nem o matricídio são justificáveis. É. Isso sem dúvida. Então houve todo um discurso, né? Todo um discurso, todo um trabalho que a defesa trouxe a nível midiático, que se solidificar dentro dos autos, ótimo para a Cláudia. Mas infelizmente ainda não solidificou o discurso. Porque, como disse anteriormente, a acusação está ali, não é para condenar a Cláudia, é para trazer à luz a verdade. Se ela cometeu esse crime, sem qualquer elemento assim mínimo que possa dizer não, ela não tinha saída ou realmente ela passou dos limites, mas olha, tem um atenuante aqui, pelo menos isso, com certeza isso seria visto, Doutor, né? qual a motivação que o senhor acha que ela teria matado ele? Por quê? Se não foi por um Olha, abuso, porque o que leva uma pessoa a matar o marido daquele jeito? Tudo bem que ainda vou entrar se ele morreu ou não mesmo na mão dela, mas assim, em princípio para ela teria matado e colocou no freezer. Eu mesmo perguntei, mas ela conseguiria botar no freezer uma pessoa daquele tamanho e tal? Tem todo esse, né, tem toda essa perversão aí, botar no freezer, e ficar dentro da casa e botar comida em cima e fazer almoço para as pessoas buscando ele. Tem toda uma sim, tem toda uma coisa macabra e quase prazerosa eu sei onde você está, só eu sei e você vai ficar aí quietinho, geladinho enquanto todo mundo está aqui. Isso é cruel, de alguma maneira é cruel. Mas qual teria sido a motivação para tanta crueldade? O que vocês acreditam? Que foi por quê? eu acho o seguinte, nós temos que partir para a questão dos bens, por quê? Existe essa correntes no ramo jurídico, né, que, em tese, diriam que ela não teria a ameação dos bens. Mas a Cláudia casou por comunhão universal de bens. Ela é Ou meia. seja, ela é meira de qualquer forma, não existe, não, ela não teria direito. Ela tem sim, ela casou por comunhão universal. Os bens anteriores se comunicam com todo o relacionamento. Então, a motivação mais clara, segundo a família, seria essa. Ou ela estava a fim de terminar esse relacionamento de uma forma. Só que foi pelo caminho errado. Foi pelo caminho errado. E aí, com certeza, com 40 dias antes, casou por comunhão universal, se fosse comunhão parcial, nossa, nós teríamos uma certa dúvida. Falou, não, peraí, não existia uma motivação financeira, patrimonial, porque ela não tem direito à ameação e ele tinha tudo isso antes de casar com ela. Ou seja, né, não teriam construído uma boa parte do patrimônio juntos. Mas não, o regime foi universal. E segundo testemunhas, inclusive vão ser levadas a júris, o Valdemir construiu coisas na casa a pedido dela que ela fazia, estalava o dedo. Diz que ele, usando uma forma chula de falar, diz que ele lambia o chão que ela andava. Ou, eu quero isso, constrói. Eu quero aquilo, toma. Eu quero... Então, eu estive na casa, inclusive visitei o closet, o quarto deles, o luxo, as roupas que ainda estavam lá. Não era qualquer coisa. Eram coisas caras, né? Coisas bem caras. Então, fica difícil de visualizar o Valdemir como um homem cruel. Ou seja, sabe? ela teria matado aos olhos da acusação por dinheiro. Isso, patrimônio, dinheiro. Para ter E por herança. quê? Ela não teve uma coragem de tomar a iniciativa de, não, olha, vamos acabar aqui. Eu voltei, mas eu vi que não vai dar certo. E vamos dividir o que nós temos, ou o que nós construímos juntos, que aí ela teria. Mas no caso, não. No caso, como foi universal, opa, eu tenho, mesmo que eu mate, olha como é que é a lei. Eu tenho direito à ameação. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se ela for condenada, ela ainda continua tendo direito? É assim que funciona. Nossa lei, ela é obscura em relação a isso. Existe dispositivo legal que diz que mesmo matando, ela perde o direito à herança. Está lá no nosso código. Ela perde o direito à herança. Mas a herança é a parte mínima que ela tem, porque ela é meeira e concorre como herdeira. Me ajuda Certo? só a entender o meeiro e herdeiro, até para as pessoas entenderem. Antigamente, Me explica isso. antigamente a esposa
ela era apenas meeira, ou seja, ela tinha metade dos bens baseado no regime, né? Universal, por exemplo, comunica tudo. Isso é Então, ela tem dela, é uma coisa dela, não, ela não recebe de dela. ninguém, é direito dela. E ela não concorre à herança, não concorria. Hoje, ela é meeira e ainda concorre junto com os filhos no patrimônio dos outros 50%. O que acontece? E eu vou falar em primeira mão agora. Eu protocolei uma ação, chama-se Ação de Exclusão por Indignidade, que ela é bem clara. Ela se baseia no fato de alguém matar o seu companheiro ou companheira e ainda ser herdeiro daquele. A lei, ela é clara, de uma forma não taxativa, é a minha teoria, ela seria excluída apenas da herança. O que eu fiz nessa ação? Estou falando em primeira mão agora, porque eu protocolei tem uma semana. Muito obrigado. A minha briga, nesta ação que eu protocolei, é baseada numa tese onde existem lacunas, onde o legislador falhou, e existem desembargadores que pensam dessa forma, dizendo, não, se eu tenho que punir, a intenção da lei é punir aquele que comete um crime bárbaro desse contra o seu companheiro, e excluí-lo apenas da herança, seria uma verdadeira falta de vergonha jurídica, podemos dizer assim. Não, a punição tem que ser até na metade também, ou seja, excluí-la como direito à meação também. Então, protocolei essa ação. Além da herança, eu estou pedindo, baseado em tese, em princípios da dignidade humana, princípio dos costumes e outros princípios gerais de direito, eu estou pedindo que o tribunal, no caso, a primeira instância, eu não sei como vai decidir, pode até decidir baseado nessa tese, porque existe fundamento para isso, de excluí-la até como meeira, porque aí nós teríamos presenteando o criminoso. Né? Então, a lei ela não é taxativa, ela coloca uma situação, o legislador foi lá, colocou, não. Mas a intenção real é punir aquele que comete o crime bárbaro. Se é dessa forma, teria que ser mais abrangente. Como existem essas lacunas em branco, os princípios gerais de direito têm que entrar aí. Para dizer, não, se é para punir, peraí, eu não estou punindo se eu excluir o cara de 10% de herança, eu vou punir se ele for excluído de tudo. Ou seja, o senhor está querendo abrir uma jurisprudência, quase alteração da lei dando certo. Mas existe decisões isoladas, já tem? De alguns desembargadores, inclusive de São Paulo, que entendem que eles se estendem, eles vão além do que o legislador, pela sua incompetência, eu falo assim porque o legislador é um caso sério, né? O judiciário fica à mercê do legislador. Deixa você falar, porque eu tenho meus perrengues com essas leis também. Ele deixa muitas lacunas em branco. E aí, baseado em todos os princípios, né? E inclusive até no direito comparado, você tem que trazer elementos para trazer principalmente a parte do princípio dos costumes. Eu não posso, se eu provar que alguém cometeu um crime bárbaro e tudo, e ainda premiá-lo, né? Sim. Com a metade de todos os bens da sua vítima. E existem decisões e votos nesse sentido. Inclusive, eu apresento nessa peça, para que possa se formar um entendimento, que alguns já pensam assim, muitos juristas já pensam dessa forma, né? Muitos técnicos jurídicos, vamos chamar assim, muitos doutrinadores, que pensam dessa forma. Né? E entendo eu que com a mudança, vai haver mudanças no Código Civil que venha trazer à luz dizendo, não, realmente, o legislador deixou isso em branco, vamos complementá-la, como vem acontecendo agora no Código Penal, no Código Civil, né? Esses complementos que não foram colocados. Entendi. Agora, isso tem que ser motivado por profissionais de direito, onde eles vão se aprofundando através dos princípios, através dos costumes, através do fato concreto, dizer, não, isso aqui não pode acontecer. Se a intenção era punir o agressor, vamos puni-lo de verdade. Ou seja, vamos excluí-lo de tudo que ele possa ter direito, que possa vir da vítima. Então, a ideia dessa peça seria isso, né? Foi o que eu fiz, protocolei, né? Como eu te falei, estou falando em primeira mão para ti, protocolei, e eu não sei onde vai chegar, se vai para o tribunal, se nós vamos ao STJ, porque, obviamente, eu vou ter que fazer uma batalha para manter, para sustentar a minha tese, que eu vejo que tem sentido, sendo Cláudia condenada, é claro, né? Porque se ela fosse só herança, não tem, porque não tem uma lei, depois da Suzane von Richthofen, que se você matar aquele de quem você vai receber uma herança, você já é deserdado automaticamente? Sim. Depois de condenado, clara, né? Ela é bem clara, isso aí, a herança, né?
A herança, não ao meeiro. Eu finalmente entendi. O meeiro, na verdade, é seu sócio. É o sócio. E eu tenho, as ações são minhas. Aí eu vou poder ter direito das suas ações depois que é a minha herança. Agora, esses 50% são meu e acabou. Não mexe nos meus 50%. Tá. Mesmo se separar. Se ela se separasse, ela teria direito aos 50%. Também. Tá, então nada impediria de ela ter o dinheiro. Se ela se separasse, ela continuaria tendo acesso ao dinheiro. Ele não precisaria morrer. O regime foi universal. É um regime universal, né? Ou seja, foi feito um pacto nupcial ali onde, né, hoje em dia, o normal é a comunhão parcial. Hoje é o normal, que é o mais justo. Se eu construo junto contigo, claro, você tem a metade. Eu acho a universal um pouco injusta, né? Porque eu tenho todo o patrimônio, me caso com a união universal e todos metade dos meus bens você passa a ter direito como se tivesse construído junto comigo. Interessante. Muito obrigado pela... Finalmente entendi essa história da meia. Você me fala meia de quê, gente? Aí a gente vai entrar... Eu vou voltar para as provas, se ela era ou não abusada, para a gente ir para o crime, que eu queria entender com o senhor aí quais os pontos que o senhor me falou ali, que ela teria formas de sair e tudo mais. No caso... Mas eu só voltando ali. As amigas dela, elas mostram, acho que isso deve estar nos autos, conversas de muito tempo antes da Cláudia matar o Valdemir, de elas estando preocupadas que o Valdemir fosse matar a Cláudia. Isso não se caracteriza como o Valdemir está indo longe demais, já passou de todos os limites? Não. Não. As conversas, essas, eu vou colocar entre aspas, provas, são apenas conversas, que algumas foram printadas, obviamente, né? São conversas onde nos leva aqui o seguinte, baseado no relato da Cláudia. Nós temos que lembrar sempre disso. É tudo baseado no relato dela. Que essas conversas de brigas, de situações fortes naquele relacionamento de forma negativa, trariam uma desgraça. Então, essa desgraça poderia ser dos dois lados, se nós fôssemos enxergar isso como uma prova contundente. Ou seja, ou um matava, o outro matava, ou um ia embora, o outro ia embora. Fica esse pano de fundo. Qual é a desgraça, decisões, né? Qual é a desgraça? A separação, a desunião da família toda, eu acho que ninguém pensaria numa morte. Sim. Ninguém. Os celulares deles foram periciados, dela e dele, para mostrar como eram as conversas deles no dia a dia? A conversa, não tem. Eu me lembro vale a pena? Vocês vão pedir? Alguém tem que pedir? Não. No caso, eu acho que entendo que a defesa teria que solicitar essa perícia. Teria que solicitar isso para que realmente ali se mostrasse algum elemento que poderia levar a crer que ele mantinha ela sobre um cativeiro psicológico, vamos chamar assim, né? Porque o abusador, ele não tem medo de mandar por WhatsApp o que ele fala pessoalmente. Então, tem registro de número de ligações, tem pressão, porque o abusador te liga de 2 em 2 minutos, te manda mensagens ofensivas para lembrar que você não é nada. Ainda mais hoje em dia tá fácil de lembrar o outro que não é nada, né? É WhatsApp, é vídeo, é tudo. Você tem tudo mais fácil. Então isso a gente não sabe. A filha dos dois, da Cláudia e do Valdemir, ela é uma testemunha importante. O que ela diz? Ela é uma testemunha importante, mas baseado no depoimento dela, no primeiro momento do depoimento dela, ela relata que não sabe de nada. Olha como fica confuso. Não sabe de nada. Olha só, fica difícil, eu ali ouvindo aquilo, fica difícil. No primeiro momento, dizer que não tinha conhecimento de nada, que não sabia de nada e tal. E no segundo momento, quando a defesa começa a fazer as perguntas, ela conta detalhes. O que me traz isso como uma acusação? Peraí. Ela teria a oportunidade de responder as perguntas do Ministério Público da ciência de acusação com as mesmas respostas que foi dada à defesa. Mas, para nós, como acusação, não, eu não lembro, eu não vi e tal. E, de repente, não, eu lembro desse detalhe, eu lembro daquele outro detalhe. Então, isso nos provoca o quê? Essa colisão de depoimento nos lembra aqui o quê? Uma anulação.
uma anulação que eu falo no sentido popular, tá? Sim, sim. Eu te falo uma coisa agora e te conto outra amanhã, eu somo aquilo e digo, então eu não vou ver nada, porque elas não se fecham, elas não se combinam, Só né? para eu ver se eu Então, entendi. Para a acusação, ela falou o quê? Que ela não lembrava da mãe eu apanhando lembro ou do pai isso, batendo, e para isso. defesa, ela lembra da mãe apanhando. Eu era muito pequena e tal. E no segundo momento lembra de tudo, fala que realmente eu vi minha mãe correndo e fala coisas que eu falei, meu Deus, poderia ter trazido isso até no inquérito. Até no Sim. inquérito poderia ter trazido isso tudo. Muitas coisas. O trabalho da polícia foi muito bem feito nesse sentido, porque deu oportunidade. Quem viu os áudios, quem viu, deu oportunidade, o delegado, de a pessoa se expressar, não, o que que a senhora tem para dizer e tal. Ali as pessoas podiam falar o que quisessem ali. E Mas eu acho que ele não quis ouvir nem as amigas da Cláudia, o delegado quis. Eu perguntei para ele. ouviu, Ouviu ouviu, as ouviu, amigas durante o inquérito? ouviu duas amigas, ouviu duas Tá. amigas. Agora, Inclusive, nós vamos ah, aproveitar desses depoimentos que são um pouquinho contraditórios entre delegacia e juízo, que já a das foram ouvidas, amigas da Cláudia? das amigas da O que Cláudia, que, inclusive com pseudônimos, tá? foi o que assim, é que eu usei também pseudônimo na entrevista. É, O que que tem de contraditório mais forte, assim, entre o que elas falaram na é, delegacia e o que elas falaram agora, nesse é, momento pré-julgamento? eu vejo dessa forma. No momento que você relata algo na delegacia, esse relato tem que ser o mesmo em juízo. Tem que ser. Eu não posso dizer na delegacia que eu vi e não posso dizer nos autos que eu supunha ou tudo levava a crer que ele ia agredi-la ou realmente eu vi que podia ali se eu não tivesse tirado ela dali. Estou dando exemplos de que Entendi. são duas situações totalmente diferentes. Ou eu digo que vi e que Ela foi apanhando isso, ou ou eu digo que eu não, eu achei que ele ia bater, mas é porque eu peguei diferente? ela rápido, é diferente. Não sei se Beto, se você me compreende. Para a acusação, se a defesa trouxesse elementos mais contundentes nesse sentido, claro que nós viríamos com outros olhos. Não justificaria a morte, mas a situação seria vista dos outros olhos. Eu vejo isso porque eu já defendi muita mulher abusada. Eu também trabalho como defensor. Mas eu apresentei elementos contundentes, elementos sem sombra de dúvidas, de que eu via, como você falou, eram ligações de 2 em 2 minutos para lembrar da vítima que, olha, você está sob o meu domínio. Porque o abusador, ele acha que é o dono do mundo. Isso é o perfil psicológico do abusador. Sim, é Ele acha que é o horrível. dono da verdade, dono do mundo. Ele não liga se vai ser gravado, ele não liga se o vizinho vê ele dar na cara da mulher. Ele não liga. O abusador real, ele não está nem aí. Ele faz e faz mesmo. E nós não temos isso, Valdemir. Não temos isso. A filha da Cláudia, ela não estava até proibida de falar com a mãe? O Valdemir também não agredia a filha? O que que ela conta da relação dela com o pai? O que eu estou falando o que nós vimos em juízo. Sim. O único abuso que eu vi, e eu acho até um comportamento, entre aspas, normal, tem até um fato que ela cita, que ele pegou, cortou a saia e tal dela, ela Da entende como filha, uma né? agressão. É? Da filha. É uma saia que ele não concordava, filha, né? E concordava. E ela, uma menina menor de idade, que vivia sob debaixo do mesmo teto que os pais, dizer quem manda na minha vida sou eu, é um pouco complicado. Existe diretrizes de uma casa, existe o pai colocar como você tem que se vestir, tudo. Infelizmente existe. Ou você traça uma linha baseada na sua cultura de criação. Não, ele Se, é um machista, que o Valdemir é um isso. machista, ninguém vai conseguir me convencer que não. Agora, até porque agora a filha dele, ele não proibiu, inclusive a Cláudia, de ser amiga da filha. Olha, A filha dele não foi tirada de casa. É porque aí não, também ajuda a construção de personagem, né? na verdade, ela saiu porque quis, porque ela queria a sua liberdade. Com quantos anos ela Essa sai? liberdade, entre aspas, né? É de poder fazer o que quer, sair a hora que quer, vestir o que quiser. Isso nós temos até hoje, né? Eu tenho a gente que tem filhos mais velhos, chega um momento em que o filho, olha, eu posso citar o Patrick? O Patrick, Eu ele ia saiu de perguntar Patrick, é dele, um garoto eu ia perguntar daqui a pouquinho do Patrick, mas já que você já entrou, o é, Patrick ele, é o ele, único filho que eu não entrevistei. ele é um garoto que tomou a sua eu conversei com um rapaz muito inteligente que
sabe das limitações culturais do pai, por isso que eles não conversavam muito, porque o pai só falava, ele até relatou, me parece, só falava de boi, só falava de coisas muito, que não era do mundo do Patrick, não era do mundo dele. Obviamente não se tem diálogo nessa situação. E o Patrick resolveu tomar as rédeas. Eu também saí de casa muito cedo, saí de casa com 18 anos, eu falei, não, eu vou tomar minhas rédeas e vou começar, fui caixa de banco, depois, como eu te relatei, né, fui para o mundo artístico e tal. Sim. Eu tomei a iniciativa de ter essa minha, entre aspas, liberdade para mim tomar as medidas da minha vida, né, o que eu vou fazer. O Patrick foi esse mesmo lastro. E a Gabriela foi nesse mesmo, ela não foi expulsa. Ela resolveu ir morar com o namorado. E foi. E foi para ela ter essa suposta liberdade de fazer o que quer. Ela não queria as diretrizes. O Valdemir, um homem de interior, bronco, culturalmente, né? Existe toda uma cultura no interior do interior, porque onde eles moravam é interior do interior. Eu chamo de interior do interior porque essas pessoas foram criadas, existe uma colonização, toda uma cultura de que a mulher tem que se vestir, pelo menos enquanto ela estiver debaixo do mesmo teto, ela tem que se comportar daquela forma. Quem não concorda com as regras do clube, né, segundo alguns documentos de clube, que saia do clube. E ela fez isso. É sempre muito assim, né? Culturalmente, tudo bem, entendo o interior do interior. Mas tudo bem ele ter duas famílias, ter duas mulheres, né? Para quem é tão bronco e para quem segue tanto a linha da igreja, ele não podia ter duas famílias. Ele tinha que ser leal à mulher. Mas ele tinha duas mulheres e todo mundo sabia disso, inclusive. Mas a igreja veio depois. A igreja veio depois? Cláudia. Aí eles, inclusive, pregavam juntos, faziam reuniões em casa. Então, mas não tem lógica eles pregarem juntos para eles tinham que ter o casamento, tudo certinho. Eu não tenho esse eu acho também, mas olha, se nós formos adentrar no campo aí vai para outro lado. Agora, o Patrick, ele relata que ele era agredido pelo pai, não relata? Olha, eu até acredito que ele possa, como eu levei umas cintadas, ele possa ter tomado umas cintadas. Que era, inclusive, na época, vamos botar isso, era uma coisa normal. Né? Não, mas o Patrick tem quantos anos? Eu não tenho noção. Não tem 23, 24. Eles são novos, os filhos, não são? Tem 22. Então, 22 anos. Não, peraí. A gente tá falando de gente que nasceu nos anos 2000. Eu nasci em 73, minha mãe e meu pai nunca precisaram me bater, nem mim, nem nos meus irmãos. Mas tudo bem, quem apanhou faz parte de outra vida. Agora, no caso dele, ele é de 2000, então ele é um rapaz muito jovem ainda. O Patrick é um rapaz que tem um QI altíssimo. Eu tenho colegas que têm um QI altíssimo e são muito introvertidos. O Patrick, não sei se tu reparou, ele é uma pessoa totalmente para dentro, é um cara concentrado no que ele faz. Não conheço o Patrick, não entrevistei, não ouvi. Eu só ouvi relatos sobre a história deles. É aquele rapaz que eu não sei da história dele, mas deve ter sofrido até bullying, porque geralmente esses rapazes muito inteligentes na escola, eles sofrem bullying por serem as notas melhores, por serem... Então o Patrick é nesse perfil. E ele resolveu, e com muita inteligência, digo, porque é um rapaz capaz e vive muito bem no litoral hoje, né? Como eu acho que ele é engenheiro de informática, algo assim, e que não tem um relacionamento muito estreito, não tinha um relacionamento muito estreito com o pai, tinha um relacionamento mais com a mãe. Que também, se formos ver de uma forma geral, acontece muito hoje em dia. Geralmente o filho tem um estreitamento de relacionamento mais com um do que com o outro. Né? Geralmente é com aquele pai que dá mais abertura para se conversar sobre diversas coisas. E o Valdemir, aqui ninguém nega que o Valdemir era bronco, homem do mato mesmo, homem do mato. Né? Eu sei que nós estamos no século, né, no século XXI, mas... mas em alguns lugares ainda é século XVI. Não, isso, e é uma verdade. O que você falou é plena verdade. Né? Eu estive agora, fui fazer alguns julgamentos no Nordeste, pro lado do Amazonas, onde o que se vê lá a nível de julgamento é uma coisa, são acontecimentos assim que você fala, meu Deus, isso aqui é na época da barbárie. Cabral ainda nem chegou, Cabral ainda estava chegando. Estou esperando o Cabral chegar ainda, Sim, E eu falo sempre no júri isso, eu falo assim, olha, os jurados eles têm que viajar até a realidade das pessoas, a realidade da vítima, a realidade da agressora, porque se eu for julgar alguém do pedestal que eu tô, com todas as oportunidades que eu tive, sou uma pessoa bem-sucedida e tal, eu pego e condeno todo mundo ou absolvo todo mundo. Eu tenho, por isso que a grande responsabilidade do tribunal do júri é viajar até
a realidade dessa cultura, de como aconteceu, para poder entender o contexto. Se eu não fizer essa viagem, eu sempre alerto o júri nesse sentido. Se eu não fizer essa viagem, eu me torno uma pessoa injusta. Isso Não tanto para um lado concordo. quanto para o outro. Concordo, Né? concordo. A gente não pode ser Esse, nem anacrônico e nem dosar o outro por nós mesmos, né? isso Tem que mesmo. entender Então, como é a realidade daquele local, daquelas pessoas, para entender como o crime aconteceu, para daí ser julgado da maneira correta, dentro da da maneira lei, dentro correta. das coisas, tudo mais. Mas É por a- isso que existem júris mais profissionais, vamos chamar de profissionais, que são aquelas pessoas que têm um certo conhecimento até jurídico, mas têm essa capacidade. Eu conheço júris que, em São Paulo, principalmente, que eu fiz alguns júris, que eu considerei aqueles júris altamente profissionais, né? Apesar de todos os elementos apontarem de uma forma, eles entenderam de outra, porque existiam elementos ali, baseado na realidade sim. daquele povo ali. Eu acho que esse crime aconteceu em Cachoeira Paulista, ou Silveira, já ouviu falar, né? Silveira é Não. interior de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista eu já ouvi, mas não sei nem onde é. Se você me puser no E mapa de Silveira São é no Paulo, eu não interior. vou saber apontar. Imagina só, Cachoeira Paulista já é interior. Silveiras é interior do interior, Do vamos chamar interior, assim. tá? Os jurados da capital, que o julgamento foi lá, que houve, né, um desaforamento, julgou baseado naquela realidade. Por isso que a responsabilidade dos jurados é muito grande. Eu Sou acho que total. não deveria ser qualquer um ser jurado, sabe? Qualquer um que eu falo no sentido de que não tem esse preparo, Concordo. como é feito em Isso eu alguns acho outros também. países. Isso eu Né? acho também. Agora, no caso da Cláudia, você me falou que ela poderia ter. O que, que ela poderia ter evitado? Por que se torna um crime ainda mais cruel? Porque é o seguinte: no relato da delegacia, ela teve a primeira oportunidade de desistir quando ele deu aquela respirada. Ela relata isso. Sim, Ela deu aquela respirada, primeiro momento de desistência. Depois ela não botou a mão sobre ele, e ela o asfixiou, vamos dizer assim, ou pelo menos obstruiu, o homem já estava debilitado. Por mais que não, eu não preciso. Como uma pessoa debilitada, ou seja, os remédios ali já ocasionaram problemas ali respiratórios, de repente cardíacos e tal. No momento em que eu obstruo as vias aéreas, eu não preciso de 5 minutos, né? Eu não preciso de 2 minutos. 2 minutos já é uma baita apneia. Nós, tem pessoas que não aguentam 30 segundos, né? já Um você falar, já surfista me deu aguenta. até uma angústia. Já respirei. Eu peguei onda e fui surfista, nossa, a gente tinha que ter pelo menos uma apneia de 1 minuto e Mas, meio doutor, para o senhor poder foi aguentar tudo. E olha, o forte. senhor foi ator, caixa, que o senhor já contou aí, surfista. Nasceu. Não, é porque. E quem não sabe, ele Eu, nasceu em Fernando de Noronha. Foi criado no Rio de não, sabe o Janeiro. que é? Beto, graças a Deus, assim, uma grande capital como é o Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro, Sim. ela nos dá N oportunidades, né? E eu fui um jovem que não queria ficar na esquina fumando e tomando trago. Eu aproveitei o que o Rio estava me dando em nível de estudo, em nível de lazer, em nível de esporte, e fiz o que eu pude, Mas né? também tomar um trago de vez em quando também não é ruim, junto com Não, tudo isso. Também não é ruim, vai. Senão eu vou me sentir mal aqui. Agora, o senhor estava me falando o seguinte, ela segurou ele por 2 minutos, que já é muito tempo, então ela teve vários momentos que ela poderia ter parado. outro momento em que ela também relata é que ele mexeu a mão, ele estava vivo, ele mexeu a mão. Era outro momento que podia ter cessado ali, ido embora, ido à polícia ou qualquer autoridade, Ministério Público, falar, olha, aconteceu isso, 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 isso. Ela não seria um homicida. Eu estou saindo de casa, mas esse cara aqui, baseado na história dele, ele me ameaçou de me matar, ele tal, 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 tal. Eu tomei essas medidas, mas ele está lá. Ele está vivo, mas eu não quero mais estar ali. Entende? Eu sei que existe toda aquela questão psicológica, mas ela Eu ia teve um falar, doutor, momento de. mas você tem que pensar também, eu vou falar, usar suas palavras, você tem que pensar o teor emocional do momento. A pessoa, naquele Isso. teor emocional, segundo ela, de briga e tudo mais, ela teria essa geladeira. Ele foi para a geladeira, mas ela conseguiria ser uma geladeira e É, pensar dessa maneira? É difícil também, o né? momento, é porque a questão do momento emocional ela é muito interessante, Só porque ela não relata. vou te cortar só para deixar muito claro. Eu não estou defendendo a Cláudia. Sim, Eu não sim. defendo ninguém. Eu só estou trazendo os elementos para a gente conversar sobre. Se fosse um ato contínuo,
Mas baseado no relato dela, ela para, ela olha, ela vai até a porta, volta. Esses detalhes são muito importantes dentro dos autos. Como é que é a É muito história? importante Ela nos vai para a relatos. porta? Como é que é a Ela, história? no primeiro momento, não, ele está morto. Aí volta, aí olha, fica olhando. E aí ele vai se movimenta. Quando ele movimenta a mão, ela já tinha parado, já tinha cessado a sua agressão. É porque ela tinha certeza que ele estava. Ela relata as duas vezes que. Não, eu pensei que ele estava morto, mas ele deu aquela suspirada, ele deu aquela movimentada. Ou seja, houve intervalos, nós chamamos, esses intervalos são importantes. O ser humano, ele não é olha, eu vou nessa linha aqui. Agora, se fosse um ato contínuo, eu estava ali segurando, ele se movimentou, eu segurei a mão, eu peguei, asfixiei. Esse momento contínuo poderia até nos levar a crer que realmente ali estava imbuída, mas quando você para, quando você cessa algo, isso aí, psicologicamente falando, isso aí mostra que o ser humano ele fez uma reprogramação. Está E pensando. pensou, continuo ou não continuo? Se eu tenho esse momento, é diferente. Agora, por exemplo, se eu e você entramos numa casa, tem um bandido lá agredindo um dos nossos, e no momento ali eu começo a enforcar ele, começo a agredi-lo, começo a socá-lo, começo a matá-lo literalmente, e é um ato altamente contínuo e consigo matá-lo, é diferente do que eu ter a oportunidade de ele está desmaiado, eu parar para pensar, aí no momento eu rebobinei e vou lá e executo, aí fica complicada a situação. Isso tecnicamente falando, né? Sim, sim. É Fica a complicado. diferença de quando você. Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Quando você mata porque alguém ia te matar. É a diferença da Sim, legítima defesa pro até assassinato. uma violenta emoção, até uma O que violenta você me emoção. trouxe ali no começo é uma legítima defesa e violenta emoção. O cara tá Isso. desmaiado e você ir lá já é um assassinato. Você já quis matar o Aí cara já mesmo. frio até, né? Você pega uma pessoa totalmente ali, à mercê do que você Sim. possa fazer com ele, né? E E no caso aí que dela vem foi aquela. isso que aconteceu, aos Isso, olhos de vocês. ela teve a oportunidade de cessar aquilo que ela estava fazendo, né? Agora, essa nova teoria que tu colocou aí, eu não sei se foi a defesa que trouxe, do fato de ter colocado. Eu, para mim, eu estou falando agora como. Ter colocado no Eu tô freezer? Não, falando eu por mim, sempre não estou pergunto falando por quê. como. Eu pergunto por É, que pôs no freezer. Daí me falaram que é eu não porque ela tô, não sabia como guardar isso. eu não estou falando aqui pelo Ministério Público, estou falando por mim. A atitude que Cláudia tomou, né? Os motivos, as oportunidades que ela teve de parar. E aí, depois, ouvir que ela matou sem querer, ou não queria matar, mas o matar sem querer me levantou espécie, né? Ninguém coloca alguém no freezer e põe lá dentro porque a pessoa está com calor e esqueceu ela lá e ela morreu. Não, foi o que eu falei. Eu falei assim, peraí, mas aí ela pôs no freezer, ele vai morrer de qualquer jeito. A pergunta que eu faço é, se ela não tivesse ministrado os remédios, ele teria tido um infarto? Parece que é essa a possibilidade, ele ter morrido de um infarto, não é isso? Porque a causa-morte não existe, existe? É, ela não é clara. Ela não é clara. Mas se fosse um infarto, apareceria. Porque o infarto ele causa lesões no coração, O né? que pode ter acontecido? Ele pode ter Apareceria. morrido de quê? Eu acredito que possa ter sido o remédio. Ele ficou 5 dias congelado. Baseado na leitura da medicina legal, eu acho que o corpo, nem o pessoal pensa que conserva, né? Mas perde algumas propriedades, principalmente o remédio. O corpo ficou durante, eu acho que foi 5 dias ali, Foi. né? Isso também vai por terra todo o discurso da defesa que ela estava chocada e tal. Não, ela foi muito dissimulada, ela recebeu as pessoas, ela conversou, ela chorou, ela ajudou a procurar. Isso só piorou a situação. Se ela tivesse confessado no primeiro dia, a situação não seria totalmente diferente. Olha, eu Ali tem um matei. ponto muito forte, porque ela mata ele, vai para uma festa, para um Sim, foi para uma evento com festa. as amigas. Aí ela é comunicada que o Valdemir tinha desaparecido, ela volta, ela faz o boletim de ocorrência de desaparecimento. É uma cidade desse Isso. tamanho, né? Uma cidade do quê? Tem 3.000 pessoas? É isso, uma coisa bem É, pequenininha. Todo mundo se mobiliza, as pessoas vão para casa, vão procurar para ver se ele tinha caído pelo terreno. Eles fazem um almoço com comida que estava em cima do corpo dele dentro do freezer. Não tem mais coisa assim? Tira a tem. Coca-Cola, o vizinho do lado conta isso. Tira a Coca-Cola, tira, sei lá, Fanta, o que que era. E ela sabe que ele está ali, está todo mundo procurando, ela chora. Tem esses elementos
Sim. que deixa... É mais ou menos como a mãe do Rafael Winks, que a Isso. cidade fica irritada, inclusive, porque, pô, eu estava te ajudando, você tava rindo da minha cara. Isso E o é Rafael verdade. Winks foi a mesma coisa, né? O Jonathan, que é um dos filhos, relata que dormiu lá. Sim, na Ele sala, ele me relata contou, do lado, na sala. O pai dele estava ali. ele me Ela sabia contou. que estava ali. Né? Isso nos causa uma repugnância, porque tudo bem, vamos supor, pegando a teoria, que ela sofreu e tal, aquele negócio todo, mas manter durante 5 dias aquele corpo e de uma forma dissimulada, ajudar. Eu me lembrei do Guilherme de Pádua, conheci inclusive ele pessoalmente, né? Eu Você conheceu o estive lá Guilherme de Pádua? no processo, naquele processo lá. Mas você não foi Ele, advogado dele? eu auxiliei a princípio, o Ramalho era muito novinho, né? Peraí, mas Naquela você época. auxiliou quem? O promotor? O, o Ramalho, não, o Ramalho era O o advogado defensor, dele? um advogado aguerrido, um defensor público. Você foi advogado do Guilherme de Pádua? Não diretamente, Tá né? tudo A gente bem, porque auxilia. eu falo, gente, advogado criminalista existe e precisa ter até para ter todo o rito de passar. Mas Eu vou ter o que te caso, perguntar do Guilherme de Pádua. o caso dele, eu trouxe à luz o Guilherme porque é o seguinte, quem viu as filmagens dele chorando, ele ajudou a Glória a procurar e tal. Eu trago isso para a Cláudia. Ela ajudou a procurar, ela andou, ela fez boletim de ocorrência, ela ficou sofrendo, entre aspas, ou seja, fez a polícia, os bombeiros, todo mundo de palhaço. Aí vem uma história de que ela estava chocada. Não bate, não dá para fechar. Uma pessoa chocada é uma pessoa chocada, né? E aí vão para o escritório de um advogado e não sei como, já que ela não tinha dinheiro, não tinha nada, vão para Curitiba. Vão para Curitiba, isso não é fuga? Isso para mim é fuga. Eu não sei Até onde ela arrumar. estava quando ela me deu a entrevista, eu não sei onde ela estava. Não, eu tenho material bruto, se um dia precisar eu mostro, não tenho. Eu falo isso. Não sei onde Então, você está e não quero que você me conte. então quando nós pegamos todo o mapa que foi traçado da defesa, as estradas não se encontram. Porque o processo é algo, apesar de existir teorias e tal, é algo que, de uma certa forma, tem que fechar. Eu não posso caminhar numa estrada, dizer que eu estou caminhando numa estrada e que está no interior e parar lá no outro estado. Eu tenho que ter coerência no que eu estou falando, no que eu estou apresentando. Então, são esses pequenos elementos que nos mostram o seguinte, que não estava chocado, que, entendo eu, que isso tudo foi articulado, estou falando aos meus olhos, foi articulado com antecedência, né? Ou seja, ela premeditou. Aquele dia que o Valdemir morre, dia. ela ia matar ele naquele dia, acabou. Isso. Tanto que... Os remédios são do sogro dela, não é isso? Sim, é do sogro. Ela teve chance... Olha outra chance. Enquanto ele tomava banho, ela preparou o remédio. Ela preparou. Se eu não tenho a intenção de matar alguém, que aí é a questão, né, da violenta emoção e tudo, que tudo acontece num momento, em um único momento. Se eu tenho todo esse tempo de preparar todo o remédio, preparar o chá, macerar os comprimidos, colocar dentro das cápsulas do remédio natural, que ele tomava um remédio natureba desse, floral e tal, Sei. abrir suas cápsulas, colocar, olha só o trabalho, colocar o remédio que ia debilitá-lo dentro das cápsulas para que ele não reparasse. Se isso não é premeditação, eu não sei o que é. E ela diz que ela fez isso porque ele não queria deixar ela viajar com as amigas e teria até batido nela. Piorou a situação, assim, né? Piorou a situação, né? Olha só, se eu vou pegar o fato isolado. Olha, eu vou matá-lo porque ele não me deixou sair para a festa. Olha que situação. Entende? Chega a abusar da inteligência da gente. Eu acho que é o seguinte, as coisas têm que fechar, tem que ser meio matemático o negócio. Tem que fechar. Eu não posso contar uma história e depois os elementos que vêm depois não corroborarem com aquilo. Esse é o princípio da verdade real que nós chamamos no direito. Ela tem, não basta só o depoimento da vítima, ela tem que contar uma história e ter elementos que circundam aquilo para que eu possa dizer, não, isso aqui é verdade.
Até Agora, mesmo se a pessoa ela confessa, confessei, eu que matei. Você pode estar confessando para cobrir o seu filho, para fazer. não Você é tem que alimento. mostrar que o que você está falando é verdade. No caso da causa morte, não se sabe, não tem como descobrir do que ele morre. O que vocês imaginam? Ele pode ter morrido congelado, é isso? Eu acho o seguinte, que poderia, né, poderia ter ocorrido, já que era interessante para a defesa, um pedido de exame complementar, para ir a fundo, que com certeza apareceria. Não, houve um laudo dizendo que não teria, e aquilo ali a defesa achou suficiente para eles. Mas o fato é que ele morreu, a materialidade existe, né? Que interessa para a acusação, e a autoria existe, autoria e materialidade. Se ele morreu de A, de B, de C, não mudou nada em relação ao modus operandi dela. Ou seja, preparo do crime, toda uma situação para depois cometê-lo efetivamente. Não muda nada, porque matou, entendo eu, premeditou, Com no dolo. momento em que eu preparei todo o aparato para cometer o crime, né? É que nem eu chegar em casa e amolar a faca, já dizendo, eu vou usar essa faca e vou matar alguém. Ali eu já tenho a oportunidade de desistir. Eu não estou sob um domínio de uma situação violenta. Ela teria muita chance se ali eles tivessem brigado, apesar dela ser menor, e ela tivesse dado um tiro, como a Dorinha Duval deu, né? Foi num momento ali de calor. E, Sim. seria outra história. E se ela não tivesse arma, ela não teria matado. Ali foi de profunda emoção. No caso dela, o que o senhor está me dizendo é que tem dolo e acabou. Porque a defesa estava me falando que pode caminhar para um homicídio culposo, uma vez que ele pode ter morrido não pela asfixia dela, mas de infarto, por exemplo. Isso tem que ficar bem claro. Eu coloco um jarro na minha varanda. Em São Paulo tem muita varanda alta, né? Os prédios aí. Tem pessoas que colocam plantinha. Essa plantinha, esse jarro cai e mata um indivíduo lá embaixo. Caiu na cabeça de alguém. Não, mas eu não queria matar. Não, mas você pôs lá, não pode? Não. Vai cair, tá Assumiu o ventando risco. hoje. Isso se chama dolo eventual. Ou seja, eu posso até não querer o resultado, mas eu concorri para aquilo, né? Pode ser até que eu não queria aquele final, mas eu assumi os riscos. Isso se chama dolo eventual. Então, vamos supor, na teoria da defesa, que ela tenha colocado ele no freezer, fechado o freezer, amarrado, e de que não tinha intenção de matá-lo. Isso não cabe na minha cabeça. Eu acho que cabeça de jurista nenhuma. Ela, no mínimo, assumiu o risco de que ele morresse. Eu disse até, falei, ele morreu de frio. Pode morrer, num congelador pelado. Mas ele morreu amarrado, isso. Que você não vai conseguir sair dali, com dopado, morreu de frio. Então, e com saco na cabeça. E o que eu pergunto sempre é, se ela não tivesse usado aquele remédio, ele teria morrido? É aquela história assim... Ele não morreu porque eu botei o dedo no nariz, mas ele morreu porque aquele remédio deu um piripaque. Mas é um remédio que ele não tomaria. Então, sim. Quem deu o remédio foi a pessoa. Se o remédio apenas o debilitou e ela colocou ele no freezer, alguém debilitado, eu tenho que ter um raciocínio lógico. Eu pego alguém, dou um monte de citalopram, né, no caso que eu estou citando aqui. Essa pessoa fica desmaiada e eu coloco ela dentro de um freezer e eu vou esperar que ela não morra? Não, a minha intenção foi matar. Sim. Com certeza, eu não consigo pensar o outro caminho. Não, eu não quis matá-lo. Não quis. O resultado morte, o ânimos, né? O ânimos necante está claríssimo ali. Não, a intenção de matar está clara. Não dá para fugir disso. Por mais que eu aqui, baseado em teorias, queira ajudar a Cláudia. Eu não consigo ter um raciocínio onde eu possa conseguir uma mínima atenuante no caso da intenção. Não, eu quis matá-lo. Eu preparei todo o ambiente para matá-lo. Eu preparei os remédios. O que me levantou repugnância foi o seguinte... Foi preparar. Eu pensei, até a princípio, no começo da história, que ela tinha pego um remédio e tomou aquele remédio assim, toma e acabou. Não, houve todo um preparo. Porque ele não tomaria um remédio qualquer, ele só tomaria aquelas cápsulas. As cápsulas foram montadas. Eu perguntei para ela, se eu não me engano, eu perguntei para ela na entrevista aqui, como é que ele toma o remédio? Ele sempre tomava e ela que preparava. Eu tinha entendido que
sei lá, parece Novalgina e ele tomava Novalgina, não sei o que que é. Mas não, agora que você está... Na verdade, ela ainda organizou os comprimidos para estarem num simulacro do que ele É o tomava. simular, é os comprimidos naturais que eles tomavam, um negócio da igreja, alguma coisa Isso dá assim, né? Aquelas trabalho, coisas hein? de fé. Hã? Isso dá trabalho. Agora, dá trabalho, dá trabalho. Então fica difícil, por mais que se queira ajudar, né? Porque nós temos a busca da verdade. Sim. A intenção da acusação hoje em dia é essa, né? Mudou aquele jeito antigo do promotor que queria condenar só para ter cartaz, né? Não. Já fiz júris onde o promotor chegou no júri e falou assim: olha, eu estou entendendo que esse cara é inocente. E o próprio promotor pediu absolvição. Se fosse o caso da Cláudia, eu tenho certeza que o doutor Douglas, eu tenho certeza que o Ministério Público, baseado no trabalho dele, e eu, como assistente de acusação, chegaria, não. Realmente aqui existe atenuante. Realmente aqui existe algo que possa favorecer, apesar do crime, possa favorecê-la de alguma forma. Se nós encontrássemos isso, ótimo. Ótimo. Isso não ficaria escondido, porque não é a intenção. A intenção é fazer justiça. Não, Então, vingança. não vingança. Se a defesa. E a família está ciente disso, porque a família, quando me contratou, ela me contratou à busca da verdade. O discurso foi esse. Não, nós queremos saber o que realmente aconteceu. Como aconteceu? Eles estavam chocados porque não existia na cabeça de todos que isso poderia acontecer. Você vê que é surpreendente a situação. Sim. É para a filha relata isso. É surpreendente. Então, para ser surpreendente, isso quer dizer que tudo não levava a crer que isso nunca aconteceria. Acontecer. Agora está como o processo? Nós estamos em fase de alegações finais. O Ministério Público apresentou alegações finais. Eu apresentei alegações finais. Com certeza a defesa, não sei se protocolou, mas está dentro do prazo dela, apresentou alegações finais. Sairá, com certeza, uma sentença, entende a acusação, que seria a sentença de pronúncia, né? Ou seja, pronunciando ela uma sentença não condenatória, mas dizendo, não, a Cláudia terá que ser submetida pelo tribunal do júri. Ela vai ser por homicídio culposo, doloso, ou isso quem decide é o jurado no final, ou é o juiz que já encaminha? Ela vai ser pronunciada por homicídio doloso, com certeza. Com certeza. Não tem, pelo menos na minha cabeça, não tem como ela não ser pronunciada. Aí ela vai para o tribunal do júri. E aí o conselho de sentença vai decidir se realmente ela cometeu o crime, se realmente as qualificadoras, que é motivo cruel, possibilidade de defesa da vítima e tal, mas quem vai decidir é o conselho de sentença, que é formada por esses jurados. Tá. O juiz apenas vai pronunciá-la para que ela vá ao tribunal do júri. E aí, Beto, se não houver recurso por parte da defesa da sentença de pronúncia, que ele discutir algum elemento ali, por exemplo, eles não concordarem com alguma qualificadora, eles podem até recorrer. Tá? Mas o tribunal mantendo júri, se eles não recorrerem, resolverem ir para a guerra direto, para o embate direto, eles não recorrem e o juiz vai marcar o júri, né? Obviamente, até 3 dias antes nós temos como juntar testemunha, nós temos como juntar provas novas, até 3 dias antes do júri, e aí sim nós vamos para o embate, para os debates orais ali no júri, e o conselho de sentença que vai decidir o destino dela, se ela vai ser condenada apenas por homicídio simples, por homicídio qualificado, fica na mão dos jurados. A denúncia sai quando? Não, a denúncia já foi, né? A denúncia, desculpa, a pronúncia. Depois das Vocês estão juntando essas alegações? Quanto tempo para sair a pronúncia? Aí o juiz analisa as alegações finais que foram apresentadas e dá sua sentença de pronunciar ou impronunciar, né? E aí... Tem prazo para ele falar isso? Tem prazo para essa pronúncia? Teria prazo, sim, né? Mas a justiça sabe como é que é. Ela, apesar de ter prazos, dependendo do volume de trabalho, existe todas essas situações. Mas como ela é uma represa, ela tem prioridade. Tem preferência. Então eu acredito que após as alegações finais, baseado no prazo legal, o juiz dará, né, 15 dias ou um mês, no máximo, dará a sentença, onde a defesa vai ver se vai recorrer ou não dessa sentença de pronúncia. O julgamento deve ser só ano que vem. Olha, nós estamos em julho, né? Isso. Julho. Isso. Eu acredito, se não houver, eu acredito nisso.
Claro, não sei o volume de trabalho da comarca de Capinzal, mas se não houver nenhum recurso, eu acredito que o juiz possa marcar esse ano. Ainda? Acredito, porque não havendo nenhum tipo de recurso, né? As provas estão ali, tudo saneado, tudo Nossa, seria prontinho. rapidíssimo, porque isso foi em novembro do ano passado. Isso seria, Um ano né? depois já Mas, está julgando, isso é o sonho, né, nossa, da seria uma sociedade. maravilha. Eu entendo que se não houver nenhum tipo de recurso, algum argumento futuro a nível de recurso, daria para marcar, baseado na pauta. Eu estou falando aqui da pauta do juiz, Sim, eu não lógico, sei claro. o volume de trabalho da comarca de Capinzal, onde será o julgamento, né? Sim. Mas eu estou falando pelo que já está pronto, né? E não havendo nenhum tipo de recurso, principalmente da sentença de pronúncia, eu acho que daria para marcar esse ano, sim. Mas é que tá, salvo o calendário do juiz Sim, tem que lá. esperar para ver. Então, mesmo que não for, vai ser no máximo primeiro, se ninguém entrar com Sim, recurso e tal, primeiro semestre do ano que vem. Então, com doutor, certeza. fica meu convite aqui para a gente ir acompanhando também pelo lado da acusação, como está esse caso, e Isso. futuramente, depois do julgamento, como foi o caso também. Porque se bobear, ainda vou até lá no julgamento ver como é que é ao vivo, lá em Capinzal. É Capinzal, né? Eu, Como é que eu- é? vai ser muito interessante, eu acho que os debates vão ser muito interessantes, Vão. porque a defesa tem profissionais ali trabalhando, me parece, com muito afinco, né? E eu acho que será um grande debate, será um grande julgamento que será realizado, né? Eu quero aproveitar também e agradecer pela oportunidade, em nome da família, agradecer a oportunidade também de manifestar a posição da família, né? Família Que está sempre aberto. Eles têm meu WhatsApp também. Quando eles quiserem falar, o senhor quiser falar, é só avisar que a gente já marca também. É que não sei se tem coisa nova para contar. O senhor me trouxe um monte de elementos novos. E que é interessante esse embate. Eu acho bom esse embate entre os lados para as pessoas entenderem como o direito é tão vivo, né? Porque você precisa. O senhor me traz um olhar sobre as provas diferente do outro, então você começa. A gente brinca de jurado, porque você vai ouvindo um é lado, vai verdade. ouvindo o outro, vai analisando um ponto, vai analisando o outro ponto. Então, acho que é legal, porque assim as pessoas vão se habituando. Porque é tão importante as pessoas entenderem disso, porque isso bate na vida de todo mundo. Um crime bate na sociedade inteira e tudo mais. Então, a Outra família coisa, está Beto, toda convidada também. que as pessoas, as pessoas leigas, o público em geral, né? Ela tem uma visão, obviamente, uns tomam partido para lá, outros tomam partido para cá, mas a visão da pessoa que está fora, ela não está enxergando dentro dos autos. Por isso que eu respeito as opiniões. Tem gente que acha um absurdo, tem gente que acha que ela está certa, mas nós que estamos dentro do processo, a gente tem que se basear no que está dentro do processo. Lógico. Né? Eu aqui, e eu falo também aqui, em termos de toda acusação, que se, isso é papel da acusação sempre, se houver algum elemento que possa favorecê-la, com certeza, né, será visto. Mas, por enquanto, não há. Isso aos olhos do que está nos autos. Sim. São os olhos do lado. A defesa vai fazer o papel dela, nós vamos fazer nosso papel, e acredito que dali saia realmente uma decisão baseada no que nós temos. Né? Se vir coisas novas, pode acontecer, pode, né? Surpreendentemente pode, mas por enquanto o que nós Não está temos é isso, acontecendo, tá? né? Não está acontecendo. Tá. Então, o nosso papel é trazer à luz a justiça. A gente não pode aqui, como técnicos, né? Técnicos, fazer teorias. Nós temos que trabalhar em cima de alguma coisa sólida. Sim. Nós temos que ter alguma coisa para se apoiar. Né? Esse é o nosso papel. Ninguém aqui é a favor ou contra, né? Muita gente às vezes demoniza o advogado, demoniza o promotor de justiça, né? Alguns promotores falam isso. Não, ele está fazendo o papel dele, Sim. né? E que com certeza não é a sede de condenar. Não é a sede do assistente condenar. É de trazer à luz a verdade e, baseado nisso, ter uma sentença. Esse é o Sim. papel. Né? Muito bem. Esse é o papel. Doutor, então fico com. E o Guilherme de Pádua, hein, doutor? Morreu, né? Morreu? Antes ele do que eu? Rapaz, eu Você, fiquei surpreso. você ficou Eu, surpreso da morte eu dele, fiquei assim, tão surpreso. Eu não repentina? sabia que ele tinha problemas cardíacos, me parece. Né? Eu acho que o documentário deixou ele, da HBO, que é muito bom, deixou ele de frente para ele mesmo. Ele ocasionou um sofrimento muito grande, né? Muito grande.
aquela família, né, a família da Glória e tal, Ele ocasionou e um sofrimento para o Brasil. para o Brasil. Foi uma coisa. 1992, 93 foi um ano, aquele 28 de dezembro de 92, ninguém esquece, 29, né, que ela morre 28, mas é dia 29 que todo mundo fica sabendo. É Eu acho estarrecedor. que eu acho que ele ganhou uma prisão perpétua. A prisão dele foi perpétua. Não, sabe, é muito complicado e talvez o leigo não entenda que às vezes uma condenação dessa a nível nacional, a nível de deixar todo mundo perplexo e deixou o Brasil sofrendo, um cara desse, ele não vai ser livre nunca, como ele nunca foi, né? Sim, verdade. Ele e a Paula. A Paula, a última vez que eu vi alguma filmagem dela na televisão, foi muito rápida que tentaram filmá-la. Mas ele, como ele estava sempre na mídia, ele chamou a mídia, na verdade, ele chamou a Sim. atenção da mídia, entendo eu, né? E aí ele vivia numa prisão perpétua, não tinha como se libertar disso. Porque, como eu disse anteriormente, às vezes o assassino ele tem todas as oportunidades de desistir daquilo. Ele tem todas as oportunidades, não, ele tem a escolha sim, Sim. mas ele resolve traçar um caminho que às vezes não, que nesse caso não tem volta. E E a como é que Cláudia, ele no era? caso da Cláudia, Como é que ele era? Como é que foi conversar com ele? não, não, é muito simples. Eu estive, ele estava, eu acho que era no Ari Franco, no Ari Franco, no Rio de Janeiro, né? Muito tranquilo, muito despojado, conversava bem, inteligente, sabe? Poderia a oportunidade de ser um grande astro, porque ele tinha toda a simpatia da Glória, com certeza todos os papéis que a Glória, onde a Glória escrevesse, estaria com certeza. Até hoje, ninguém vai entender o que aconteceu de verdade. É. Porque ele tinha aquela mulher, agora, pelo que se via, adorava ele. A Glória Ele era da Pérez, não, ela nem família. conhece, a Glória Pérez nem conhecia ele. Nos papéis das filmagens, onde ele era Não, escalado. não, mas ela até explica isso no documentário da HBO e numa entrevista para o Jô lá atrás. Ela nem participou da escalação dele. A escalação Não dele sei. foi dada e ela nem conversa, ela nunca tinha conversado com ele. Ela conversa com ele no dia que a Daniela só me falam que ele estava lá. Ela liga para ele e fala: Oi, Sim. Guilherme, é Glória. Você sabe da Daniela? Ela estava falando, parecia um idiota, não respondia direito, um tonto. Ele sempre quis aproximação, mas Isso. ela era muito blindada, como tem que ser todo autor. E ele via na Daniela Pérez a chance de chegar na Glória, porque era louco, Essa ponte, psicopata. Essa ponte, mas a Glória Pérez não tinha contato com ele, não tinha convivência. Eu até que entrevistei a melhor amiga da Daniela Pérez, conta isso também. é que existe ali várias histórias. É Sim. complicado nós falarmos uma coisa tão antiga onde existe várias histórias. A Glória fez o papel dela, né? Sim. Esse trabalho da HBO, essa luta por justiça dela Que mudou a lei, louvável. mudou a lei. Isso é louvável. Ela realmente fez o que tinha que ser feito. E ele, obviamente, pagou O que como tinha que ser pago, porque não tinha outro caminho. Ele falava tranquilamente sobre o crime? Olha, ele não gostava muito de tocar no assunto, né? Eu estive no presídio Ari Franco, que uma ou duas vezes. É como se a ideia é como se não tivesse acontecido aquilo, sabe? Era uma coisa muito tranquila, né? Eu não sei, houve até programas que desenharam o perfil psicológico dele, não sei se tu ouviu falar, né? E aí dizem que ele teria níveis de certos desvios mentais e tal. Eu fico intrigado com essas coisas que acontecem porque a mente do ser humano é muito complexa. A gente, às vezes, tem um amigo do lado que é um tremendo do psicopata e não sabe. É uma pessoa querida que você botaria até a mão no fogo. É verdade. Né? É verdade. E acontecem essas coisas. O ser humano, né, ele é muito complexo e para decifrar, quem sabe um dia. Bom, fica o convite para uma hora a gente conversar melhor sobre esse caso. Para destrinchar a criminologia fala muito, né? As escolas de Boston, as escolas primárias da criminologia falam muito sobre o assunto. Dizem até que o clima influencia no crime, né? Segundo teorias criminalísticas. Né? E outros elementos mais influenciam o ser humano a cometer essas barbaridades. Pode ser. É muito doido. O ser humano não é tão simples, né? O ser humano não é tão simples. É um computador, é um robô muito complicado.
Doutor, muito Verdade. obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor, te conhecer. Fica aberto o canal aqui para o senhor voltar quando quiser, até para falar de outros casos que o senhor tenha. E a gente se vê em breve, com certeza, porque esse caso tem ainda um caminho que eu espero que seja Sim. rápido, porque eu acho que para a família é sempre importante a justiça ser feita eu digo que é o fechar do caixão. Né? Você fecha o caixão de fato quando o juiz bate o martelo e dá sentença. Aí seja ela qual for, pelo menos foi feita a justiça. Então espero que seja rápido para todos vocês e para a família principalmente. E fica aqui o canal aberto Eu sempre. bastante por essa oportunidade aí. E estamos abertos aqui, vamos esperar o julgamento. Se houver algum de novo, eu entro em contato, ou Me mesmo avisa. depois do julgamento, para a gente esclarecer como é que as coisas aconteceram. Sempre alguém vai achar que foi injustiçado, né? Independente dos lados. Sim. Mas podemos Faz até parte. posteriormente conversar sobre isso. Faz parte. Faz parte, daí a gente já sabe. Doutor, muito obrigado, a gente pode conversar assim. E parabéns aí pelo seu trabalho, muito obrigado. Tá. E vamos almoçar aí, São Vamos, quando vier a São Paulo, me avisa. Paulo. Tá, ok. Um Grande abraço. abraço. O senhor também. Obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau. Tchau.